Três clubes grandes da Europa já procuraram os representantes de Pedrinho, o atacante do Corinthians, para demonstrar interesse. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre cada um desses times. Bora te atualizar também sobre o Alisson, o volante do Cruzeiro, que é pretendido pelo Palmeiras, pelo Vasco, pelo Botafogo e pelo Internacional. O Alisson não quer ficar no Cruzeiro por causa da grana. Por falar em Palmeiras, vou te explicar em detalhes por que o Red Bull se apressou para comprar o Matheus Fernandes. Tem a ver com Abel Ferreira. Para completar, preciso te contar sobre a dívida do Atlético Mineiro para com o Ronaldinho Gaúcho. Essa dívida deve ser resolvida em breve, o Galo tem pressa. Preciso te atualizar também sobre a busca do São Paulo por um recorde que envolve o Allianz Parque e o Palmeiras. Tem ainda tudo sobre Ângelo no Flamengo, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com 1.270.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. E o Campeonato Carioca, na última rodada, apresenta jogos bem legais e cotações importantes nessa quarta-feira. Vou fazer uma aposta quádrupla, ou seja, vou depender de 4 resultados para vencer essa aposta. Estou colocando que Flamengo ou empate no jogo contra o Fluminense. Estou apostando na vitória do Botafogo contra a Portuguesa, na vitória ou o empate do Audax contra o Resende, além da vitória do Volta Redonda contra o Boa Vista. A soma desses 4 resultados me garantiu uma odd de 3,84. Estou colocando R$100 para voltar em quase R$384. E aí, curtiu minha sugestão? Vem brincar comigo também na Win, super simples. Só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade. Jogue sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Internacional. Colorado fez mais uma tentativa junto ao Bayer Leverkusen de antecipação da chegada do Arangues, o meio-campista chileno, que já tem um pré-contrato assinado com o Inter. Na pior das hipóteses, ele se apresenta em 1º de julho. Mas, como ele não vem jogando, está se recuperando de uma contusão, o Inter pediu que o Leverkusen o liberasse e ele fizesse o restante do tratamento no Inter para já se colocar à disposição o mais breve possível. O Leverkusen não aceitou o acordo de liberação imediata sem grana. Quero contar ainda que o Neymar, que vai ficar fora do restante da temporada, vai passar por uma cirurgia no tornozelo, 3 a 4 meses fora, tem se tornado um enorme problema desde que foi contratado pelo PSG. É que o aproveitamento dele em campo é muito ruim. Desde 2017, quando o PSG desembolsou 222 milhões de euros para contratá-lo do Barcelona, o Neymar já ficou de fora de 43% dos jogos do time francês. Ou seja, a cada 2 jogos, um ou quase um não tem o Neymar em campo. Foram 303 partidas nesse período e o Neymar não jogou em 130 delas. Bora falar agora sobre o São Paulo, que quer bater um recorde no Allianz Parque. A ideia de torcedores do São Paulo que tem se mobilizado nas redes sociais é para que o tricolor tenha o maior público da história do Allianz Parque. Até então, esse recorde pertence a um confronto entre Palmeiras e São Paulo, apenas com torcedores do Palmeiras. O jogo aconteceu em julho do ano passado pela Copa do Brasil. 41.361 torcedores estiveram no estádio. A capacidade do Allianz é de 43.713 cadeiras, mas a PM dificilmente libera o estádio para mais de 41 mil torcedores. Por que o São Paulo conseguiria, em um único jogo contra o Água Santa na próxima segunda-feira, ter um público maior do que o Palmeiras? O principal argumento é o preço dos ingressos. O Palmeiras costuma colocar os valores lá em cima, até porque o seu programa de sócios torcedores, do estádio menor, o São Paulo promete uma promoção. Não que os ingressos serão baratos, mas custarão menos do que o Palmeiras costuma cobrar de seus torcedores nas partidas no Allianz. Agora é esperar até segunda-feira para ver se o tricolor consegue superar o Verdão no confronto contra o Água Santa. Vale lembrança de que o Palmeiras também joga no Allianz no final de semana. Ele estreia a fase de quartas de final no sábado contra o São Bernardo, jogo bastante interessante. Bora falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Abel Ferreira e Matheus Fernandes. Fui o primeiro a contar na noite dessa segunda-feira, no programa do Nicola, que o Matheus Fernandes será vendido pelo Palmeiras ao Red Bull Bragantino.
Red Bull tinha até dezembro para efetuar o pagamento do empréstimo. O jogador está emprestado. O Red Bull tinha até dezembro para comprar o atleta e ficaria com o Matheus Fernandes em definitivo. Até achei surpreendente a decisão do Red Bull de maneira tão precoce efetuar o pagamento para ficar com o jogador. Fui atrás de mais explicações e descobri que o Abel Ferreira andou ligando para o Matheus Fernandes pedindo seu retorno ao Verdão. Não foi apenas o Abel. O dirigente do Palmeiras também fez contato com o representante do atleta e até ligou para o pai do Matheus Fernandes para dizer que o jogador seria bastante bem aproveitado no Palmeiras do Abel Ferreira. Verdão que busca 2 volantes, um para substituir o Danilo, o outro para o lugar do Atuesta. Mas o Matheus Fernandes contou para o pessoal do Red Bull Bragantino a respeito do assédio ao Alviverde. O Red Bull disse que gostaria de contratá-lo, o Matheus topou ser comprado e vai haver um depósito nos próximos dias de 1.600.000 euros, que equivalem a 8.700.000 reais. Esse valor vai dar ao Red Bull Bragantino 60% dos direitos econômicos. Cheguei a contar para vocês que o valor era de 1,2 milhão de euros, corrigindo, essa informação me foi confidenciada pelos dois lados, 1.600.000 euros ou quase 9 milhões de reais é quanto o Red Bull Bragantino vai precisar utilizar para contratar o volante. Líder de desarmes no Campeonato Paulista, uma das grandes lideranças do bom time do Red Bull Bragantino em 2023. Bora falar agora sobre Ângelo no Flamengo, que o negócio vai sair, parece ser questão de tempo. Até o Santos, que vinha dizendo que não queria negociá-lo em hipótese alguma, já começa a ceder, embora as notícias sejam absolutamente desencontradas. Há quem garanta que o Flamengo ofereceu 12 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Há quem afirme que a proposta foi de 13 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. E tem gente dizendo também que o Ângelo é contrário à mudança para o Rio de Janeiro. Posso assegurar para vocês que o Ângelo tem feito todos os esforços do mundo para trocar o Santos pelo rubro-negro. O Ângelo tem a intenção de se mudar para o Rio, mais especificamente para o Flamengo, porque entende, primeiro, que vai ter a oportunidade de aumentar consideravelmente seu salário e se fizer sucesso no Fla, ele tem a convicção de que vai brigar por vaga em seleção, além de sonhar com clubes gigantes do futebol do exterior. Seja 12 milhões de euros por 50% ou 13 milhões de euros por 80%, o negócio até o fim dessa semana deve sair porque o Peixe precisa de dinheiro. Restam detalhes. O Santos ainda precisa da aprovação do Barcelona, até porque havia dado a preferência da compra do Ângelo ao time espanhol. Então o Barça vai precisar dizer se cobre ou não a oferta do Flamengo, mas a tendência é que até sexta-feira o Ângelo seja comprado pelo rubro-negro. Dessa maneira o Santos passa a ter um pouquinho mais de folga do ponto de vista financeiro e pretende utilizar boa parte desse dinheiro com outros reforços, porque sabe da necessidade de melhorar seu time de olho no Campeonato Brasileiro. Peixe que hoje, com o atual elenco, vai correr enorme risco de rebaixamento. E você venderia o Ângelo por qual valor? Será que para o Flamengo é interessante gastar 13 milhões de euros por um atleta que é muito jovem, mas que não conseguiu ser protagonista no Santos? Tô com essa dúvida, use o espaço para comentário para deixar a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Bento e a Portuguesa. Você sabe que a Portuguesa conseguiu escapar do rebaixamento no fim de semana, né? De forma dramática, milagrosa, enfim, deu tudo certo e a Portuguesa ultrapassou a Ferroviária. São Bento terminou no 14º lugar e escapou da degola. Mas, nessa terça-feira, o time de Sorocaba, o São Bento, protocolou na Federação Paulista um ofício pedindo que a Portuguesa seja rebaixada no tapetão. A alegação do São Bento é de que a Portuguesa descumpriu o artigo 4 do anexo 6 do Regulamento Geral de Competições, que veta a troca do mando de campo para outros estados. A Portuguesa enfrentou na 8ª rodada o Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo terminou empatado em 0-0 e o São Bento defende que, em vez do 0-0, a Portuguesa seja considerada como perdedora desse jogo. 3 pontos iriam para o Corinthians, a Portuguesa perderia 1 ponto. Dessa maneira, ficaria atrás do São Bento na tabela de classificação. Resultado que também interferiria no Corinthians, que poderia eventualmente, numa semifinal contra o São Paulo, ter vantagem de jogar dentro de casa. Procurei o pessoal da Federação Paulista para se posicionar. Até agora não houve qualquer resposta do pessoal da Federação. Quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, trazemos novidades. O pedido do São Bento tem a seguinte frase, abre aspas: com o reconhecimento do resultado de WO, computando-se a derrota da Portuguesa no jogo em questão, o que lhe tiraria 1 ponto na classificação geral. Essa correção da tabela faria com que a Portuguesa perdesse o ponto conquistado e o São Bento passaria a ocupar a 14ª colocação na classificação geral. Como torcedor da Lusa, tô super preocupado, me veio na hora a cabeça aquela história do caso Everton, que aconteceu mais ou menos de forma parecida 2 dias depois.
ao resultado dentro de campo, a manutenção do time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e essa história de novo. Prometo ficar de olho e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o volante Alisson. Nessa segunda-feira, o Ronaldo Fenômeno, em uma live no seu canal, assegurou que não vai vender o jogador de 25 anos de idade, que é pretendido pelo Palmeiras, pelo Vasco, pelo Botafogo e pelo Internacional. O problema é que o Alisson não quer continuar no clube. Ele havia sido afastado por conta de um problema de indisciplina, voltou a treinar com o elenco hoje, mas está disposto a ir embora. E a questão é financeira. O Alisson recebe no Cruzeiro R$90 mil por mês. O Internacional, por exemplo, já ofereceu mais de 200 mil mensais. Palmeiras e o Vasco também têm capacidade, Botafogo também, de oferecer salários compatíveis a essa realidade de 200 até 300 mil. Então, a menos que o Cruzeiro ceda um aumento, deve ter dificuldades para a manutenção do jogador. É óbvio que a palavra final é do clube, que é dono dos direitos econômicos. Como o Alisson não tem salários atrasados, ele nem conseguiria ir à justiça para rescindir o contrato, como já fez no ano passado, quando trocou a Ponte Preta pelo Cruzeiro. Mas está estabelecida uma confusão e o empresário do Alisson prometeu uma reunião, ou pediu uma reunião com os dirigentes do Cruzeiro nessa semana para tentar avançar em alguma novidade. Também estou de olho, tendo alguma coisa, conto em primeira mão aqui no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Pedrinho. Tenho falado sobre esse menino, revelado nas categorias de base do Timão há um tempão. Disse na oportunidade, ainda no ano passado, que o Corinthians tinha a certeza de que se tratava da maior venda da história do clube. Esse lugar pertence a outro Pedrinho, aquele mesmo revelado na base do Corinthians, vendido para o Benfica, depois no Shakhtar e atualmente no Atlético Mineiro. O jogador havia sido vendido por 18 milhões de euros. O Corinthians tem convicção de que o Pedrinho atual, de só 16 anos de idade, renderá mais do que esses 18 milhões de euros, embora ainda não exista um preço estabelecido. Nem existe também proposta oficial, mas os representantes do atleta, da Elenco Sports, já foram procurados por clubes importantes, entre eles o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ajax, da Holanda e também o Newcastle, que é o novo rico do futebol inglês, tem um apoio financeiro da Arábia Saudita e tem contratado vários jogadores importantes. Pedrinho, que acaba de ser integrado ao time principal depois de jogar o Sul-Americano Sub-20 pela seleção, ele foi campeão sul-americano com direito a boa participação. Sua única vez em campo pelo time profissional na temporada se deu no confronto contra o Santo André no último final de semana. Ele entrou a 9 minutos do fim. Multa de 50 milhões de euros para clubes do exterior, 70% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, contrato longo, não há preocupação em relação a isso. Quanto é que Pedrinho pode valer? 20, 25, 30 milhões de euros, vai depender muito do Fernando Lázaro e das oportunidades que o jogador tiver dentro de campo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro, que tenta chegar a um acordo com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho já deixou o Galo há um tempão, mas existiam duas dívidas do Galo para com o ex-jogador. A primeira delas foi solucionada, era uma dívida trabalhista totalmente quitada. A segunda é relacionada a direitos de imagem e custaria em 2021 6 milhões e 200 mil reais. Esse foi o valor do acordo entre as partes. E é aí que surge o problema. Desde novembro do ano passado, o Atlético deixou de pagar as prestações de 200 mil reais por mês. No dia 20 agora, completa-se a quinta prestação, ou 1 milhão de reais de pendência. Existiram uma série de multas previstas para o caso de inadimplência. Até agora o Ronaldinho Gaúcho não está as cobrando. Dívida total nesse momento é de 2 milhões e meio de reais, o restante já foi pago pelo Atlético desde o início do acordo. Tem um detalhezinho importante que pode fazer com que o Galo acelere o processo de pagamento ao Ronaldinho Gaúcho, apesar da crise financeira. O Galo quer contar com o Ronaldinho Gaúcho na inauguração da Arena MRV, prevista para metade do ano. Ele tem um papel importante dentro da história do clube, foi fundamental na conquista da Libertadores da América e já foi convidado. Os representantes do Ronaldinho disseram que ele até topa, mas gostaria de estar com a solução relacionada aos problemas das dívidas, e o Atlético tem se esforçado no mercado em busca de parceiros para quitar as pendências com o ex-jogador. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!